El protegeria o fugitivo contra quaisquer eventualidades, ao passo que o ouro que levaria removeria outros tantos obstáculos. Em apenas uma hora, enquanto se preparavam cavalos, foi também preparada a bagagem sucinta e cartas de recomendação que o Dr. Timóteo fazia com patriotas residentes na velha capital dos Borgias, ao mesmo tempo que lhe depunha nas mãos uma pequena fortuna para que seu exílio se não tornasse excessivamente angustioso fora do lar paterno. A tentativa, no entanto, seria, de qualquer forma, temerária. Joel se apoderaria de uma identidade alheia, o que seria infração gravíssima. O precioso documento fora comprado a outrem, o que o tornava falso, ilegal, revertendo tudo isso em agravantes para aquele que dele se utilizasse. As estradas e postas de mudas de cavalos eram rigorosamente fiscalizadas pela Polícia Civil e até mesmo pelos beleguins do Santo Ofício, principalmente por estes, porquanto, governo e Inquisição expulsavam frequentemente os judeus do território português, mas perseguiam-nos cruelmente se fugissem, recambiando-os para a prisão e a tortura. Mas o sagrado direito daquele que se sente oprimido é procurar possibilidades de libertação. E permanecer em Lisboa após desavenças com autoridades inquisitoriais, seria entregar-se voluntariamente à prisão. E só Deus saberia, então, o que mais poderia acontecer. Quando o velho campanário das proximidades, pois, fez ressoar, pelos ares de Lisboa adormecida, as duas pancadas da madrugada, os portões da velha mansão judaica se descerraram cautelosamente para deixarem escapar, qual sombra atormentada, o seu primogênito e herdeiro bem-querido, o qual fugia do lar paterno, forçado por irremediáveis circunstâncias, para nunca mais a ele retornar, deixava a terra onde nascera, e a qual amava. Acossado pela crueldade de hipócritas e fanáticos, que se validavam dos poderes de que dispunham, como do nome augusto do emissário de Deus, para impingir as suas próprias decisões, dando livre curso à torrente das paixões execráveis que lhes extravasavam do ser. Capítulo 8. 61. Ao contrário do que se previra, passou-se a manhã daquele dia e também a tarde sem que nenhumas novas adviessem de Frei Hildebrando ou de seus agentes. A expectativa era asfixiante na residência dos Aboabes. Temiam estes que, informados da súbita partida de Joel, seus inimigos investissem represálias contra qualquer outro membro da família. Em vão entre os salmos, cuja doçura tanto bem lhes faziam a alma, Esther escolhera algo mais reconfortante para reerguer as energias morais da família que sofria, além da expectativa torturante, também a incerteza da sorte do filho querido, que se arrojara a uma temerária aventura. A própria jovem, habitualmente serena e resignada, agora já não se conseguia reanimar, encorajando-se através da fé ardente depositada no Criador de todas as coisas e naquele doce Mestre que descera dos céus venturosos para padecer pela regeneração dos homens. Viram-na o dia todo debilitada e arredia, sucumbida em prantos, o que levou o desalento ao coração de cada um. Joel era o seu suave anelo, a esperança e a alegria das mais caras aspirações da sua alma, e a ausência desse ser tão querido, os perigos que o ameaçariam durante a longa viagem levavam ao seu coração o temor e a angústia, deprimindo-lhe as últimas energias para continuar lutando contra a adversidade. À tarde do segundo dia, no entanto, dirigiu-se a ela o tio e disse, afetuoso e apreensivo, minha querida filha, temo por ti mais do que por nós outros, nas circunstâncias em que nos encontramos. O Santo Ofício de nada nos poderá acusar, Joel está bem longe, ao demais, temos advogados junto à corte para defender nossos direitos. Sabemos, porém, que, sem a vigilância de teu primo e com as disposições equívocas de Hildebrando a teu respeito, corres grandes riscos de sofrer surpresas desagradáveis ou mesmo vexames. Mandei atrelar a cadeirinha, 19, a fim de, 19, meio de transporte individual muito antigo, que consistia em uma cadeira fechada qual pequeno carro sem rodas, mas provido de 2 varais de frente e 2 às costas, permitindo a 2 homens ou 2 animais, a ele atrelados, carregá-lo balouçando suavemente no espaço, visitarmos tua madrinha e deixá-la a par do que se passa.
Ha-se revelado ela nossa fiel amiga, sendo mesmo contrária ao movimento hostil continuamente verificado contra a nossa raça, já por várias ocasiões, como não ignoras, há também oferecido préstimos a teu favor. Ao demais, sendo espanhola e não portuguesa, não terá, certamente, grandes interesses em nos detestar gratuitamente, apenas para satisfazer a Inquisição, não obstante a Espanha igualmente perseguir os de nossa condição. Apelarei, portanto, para o seu coração maternal, rogando aceitar-te em sua casa até que os horizontes se desanuviem em torno de nós. Esther era humilde e obediente. Respondeu a seguir, embora o coração se lhe confrangesse à ideia de se afastar do próprio lar: pesa-me deixar-vos em momento tão crítico, meu tio. Mas se assim deliberais será porque assim será o que melhor convém e aprovarei vossa resolução. 62 subiram para a pequena viatura, mais cômoda e usual para pequenos percursos, e partiram para a residência da Condessa Maria de Faro, em cujo caráter confiavam de todo o coração. A Condessa Maria era mulher de 40 anos de idade, valorosa e digna, não existindo até então, no conhecimento público, nenhum deslize que a levasse a desmerecer do conceito que desfrutava na sociedade e na intimidade dos amigos. Espanhola de nascimento, mas consorciada com um fidalgo português, vivia desde muito em Portugal, sendo amplamente relacionada entre a nobreza e até mesmo entre a realeza. Confessava-se contrária às hostilidades infligidas aos hebreus, fossem portugueses ou estrangeiros, e, em presença destes e dos amigos íntimos, atacava com veemência as leis que estabeleciam tanta desumanidade contra criaturas indefesas. Não seria de admirar que tão digna senhora assim se conduzisse, visto o que, por aqueles atormentados tempos, muitas vozes beneméritas bradavam contra a Inquisição, censurando e até execrando as suas façanhas. A condessa, porém, em verdade, era mais loquaz e leviana do que realmente sincera naquilo que afirmava e, a despeito de, realmente, não desprezar a raça judaica e dela se compadecer, não se esquecia jamais de também testemunhar considerações aos inquisidores, esmerando-se em amabilidade sempre que possível. Levando esterapia batismal, quando da obrigatoriedade imposta aos judeus, e defendendo, por mais de uma vez, não só a afilhada como toda a família desta dos choques circunstanciais provocados pelo fanatismo partidário, cativara de tal sorte a confiança dos aboabes que por mais de uma vez fora também ela a sua confidente e conselheira. Quando do desejo de Joel e Saulo se transferirem para Roma, no intuito de fugirem às opressões diárias que suportavam, tencionavam suplicar-lhe o valor, ainda uma vez, para lhes conseguir a necessária licença, caso falhasse o concurso dos supostos amigos inquisidores. Entretanto, como vimos, o funesto incidente, entre estes e o primogênito da casa, transformou a programação do velho rabino, sugerindo novos passos na via angustiosa que palmilhava a Condessa Maria de Faro reencarnada se achava, nos primeiros decênios do século XX, na pessoa sofredora e humilhada da esposa de Leonel, o suicida por quem todo o nosso penoso trabalho era realizado, ao passo que o próprio Leonel, por sua vez, conforme revelação inicial, era a reencarnação de Ildebrando de Azambuja. Para a boa compreensão da moral desta verídica história, rogamos ao leitor não perder de vista este precioso detalhe. Feito o que, continuaremos ouvindo a narrativa do guia espiritual de Leonel. Continuou ele, depois de receber a filhada com visíveis demonstrações de afeto e alegria, a Condessa de Faro fê-la encaminhar-se para os aposentos que lhe eram destinados, concedendo-lhe uma criada para os serviços particulares, tal se tratasse de uma fidalga a quem hospedasse. Aqui estarás tão bem como em tua própria casa, querida Mariana, afirmou ela recém-chegada, por entre sorrisos amáveis, pois a digna senhora era sempre pródiga na distribuição de sorrisos, e nada te há de faltar. Tua presença traz-me um grande prazer. Será como se aqui estivesse a minha Emília, que se foi para a Espanha após o casamento. Peço-te que me consideres a tua segunda mãe, pois vejo que, com efeito, muito careces do amparo e dos afagos de um coração materno.
Encantado, o antigo rabino osculou-lhe a destra gratamente, bem certo de que tivera a mais feliz inspiração dirigindo-se à tão prestimosa dama, enquanto Esther se limitava a sorrir acanhadamente, o coração confrangido de incertezas. Uma vez a sós com a fidalga, o doutor Timóteo pô-la a par dos ingratos sucessos desenrolados em seu lar pela tarde do domingo, os temores de que se via presa inclusive, confessando-lhe ousadamente os pormenores da fuga de Joel sem omitir as atitudes desde muito suspeitosas de Ildebrando em torno da jovem prometida de seu filho, concluindo por lhe desvendar o recalcitrante desejo de se transferir com a família para fora de Portugal, a fim de se precatarem contra a eterna perspectiva das desumanas perseguições. Talvez sentindo-se em desespero de causa, ou excitado pelos acontecimentos de 2 dias antes, Timóteo estendeu ainda mais a confiança depositada na condessa e solicitou-lhe o concurso precioso para saírem legalmente do país, de posse dos pequenos haveres que ainda lhes restavam, visto o que, já idoso, impossível seria partir destituído de recursos, ao menos para se socorrer, e a família, nos primeiros tempos, em terras estrangeiras. Maria ouviu atentamente, grandemente interessada. Não interrompeu sequer com uma parte ou um monossílabo, o que de algum modo impressionou o visitante, desconcertando-o. De quando em vez, como que aprovava com um leve sinal, um movimento de ombros ou de cabeça. E reconhecendo, finalmente, que seu hóspede terminara a ingrata exposição, advertiu, lacônica, mas veemente: regressai descansado à vossa casa, Sr. Fontes Oliveira. Farei o que me estiver ao alcance a fim de vos servir. Quanto a Mariana, será um depósito sagrado para mim. Nenhuma decepção atingirá enquanto permanecer sob meu teto. À noite, no entanto, Maria de Faro sentiu-se insônia e agitada, forçando a imaginação no penoso labor mental de criar uma solução que, servindo aos Fontes Oliveira, também não a indispusesse com nenhum representante dos poderes civis e eclesiásticos e ainda com o rei e o inquisidor Mor, Frei Ildebrando de Azambuja. Seu desejo seria, realmente, beneficiar os perseguidos. Mas a loquaz espanhola seria muito experiente e maliciosa para se arriscar a toldar as boas relações sociais que desfrutava com a proteção a judeus recém-convertidos, que ainda poderiam decepcioná-la, e muito interesseira para se expor ao desagrado de personagens como aquelas que lhe apontavam como inimigos que teria de combater. Na manhã seguinte, por isso mesmo, muito preocupada e mal-humorada, Maria chamou em audiência particular o escriba do palácio, espécie de secretário da casa, dos negócios de seu marido, cujas atribuições se dilatavam ao preparo da correspondência particular de cada um, e, depois de algumas indecisões, falou autoritária: tome do necessário porque ditarei uma carta para a pessoa de grande destaque social. O escriba escolheu do melhor papel de linho com timbres dourados, escudo e armas da casa, da melhor pena de pato e da mais afamada composição de tinta para escrever, dispondo-se ao delicado trabalho. 20. E Maria, então, recordando Pilatos, muito digna e majestosamente sentada em sua cadeira manuelina, alta e suntuosa qual um trono, ditou o que se segue, aliada dos deveres para com Deus e o próximo, sem suspeitar que criaria, com a traição contida nessa carta, um drama intenso e apavorante, cujas consequências lamentáveis se estenderiam por 4 longos séculos de lágrimas, infortúnios e crimes para outrem e para si. E que a mesma missiva forjaria um elo que enredaria a si própria e ao seu destinatário, elo. 63. 64 Moral cuja solidez não lhe seria jamais possível romper, e que atada àquele pelas leis de causa e efeito e repercussões conscienciais, palmilharia, futuramente, um tormentoso calvário de provas e expiações, até que expungir conseguisse, da própria consciência, as sombras acusadoras que a deprimiam. Ditava, pois, enquanto o paciente funcionário fazia correr a pena, certo de que uma infâmia mais ali se praticava, mas isento de responsabilidades conscienciais, porque era apenas um servo, pouco menos que escravo, obedecendo ao seu senhor, reverendíssimo Dom Frei Ildebrando de Azambuja. 20. Existiam nessa época, século 16, tintas coloridas muito vivas e variadas, para a escrita particular, inclusive uma espécie de purpurina dourada, para cartas destinadas a personagens gradas, para a literatura sacra e a poesia.
Venerável Inquisidor-Mor da Santa Inquisição de Lisboa. Peço vossa benção com admiração, respeito e suma devoção. Deus seja convosco. Salve, Senhor. Um fato extraordinário verifica-se no momento em Lisboa, tendo-me por testemunha eventual, o que me impele a dirigir-me a vossa reverendíssima, a fim de melhor provar a minha fidelidade incondicional à Santa Inquisição. Desde ontem, reverendíssimo Hildebrando, hospeda-se em minha casa, sob minha tutela temporária, a menina Mariana Fontes Oliveira, vossa paroquiana e pupila espiritual, da qual sou madrinha de batismo por um ato de piedade permitido e aprovado pela nossa Santa Igreja. Trouxe eu seu tio Silvério Fontes Oliveira, rogando-me aceitá-la a fim de salvaguardá-la de perseguições por ele consideradas iminentes sobre toda a família, mas as quais eu apenas entrevejo no cérebro obumbrado de heresias dos mesmos supostos perseguidos. Não desejo, reverendíssimo, indispor-me com uma instituição tão generosa e benemerente como entendo ser a Santa Inquisição, e por isso participo-lhe não somente a presença da menina Mariana em minha casa, sem autorização de vossa reverendíssima, como ainda da pretensão de toda a família em exilar-se para Roma, de qualquer forma, sendo que o primogênito da casa, desde a madrugada de anteontem, ausentou-se de Lisboa, pois o próprio pai, confidencialmente, narrou-me os acontecimentos que ocasionaram a sua partida, acontecimentos que muito lamento, julgando-os ofensivos a vossa reverendíssima conquanto eu estime os Fontes Oliveira e até lhes deseje todo o bem possível, encontro-me no dever de escrever a presente epístola a fim de me não considerar cúmplice de atos reprovados pela jurisdição do Estado como da Igreja, coisa grave, da qual não me desejo tornar responsável. Rogo a vossa reverendíssima conselhos paternais sobre o que farei da menina Mariana, como sobre todo o momentoso caso. Uma hora depois de expedida a carta, Hildebrando de Azambuja era recebido pela condessa em audiência particular, entretendo-se ambos em secreta conversação durante cerca de 2 horas. Ao despedir-se, o religioso osculou a destra da inconsequente fidalga, exclamando enfaticamente: a circunscrição N.O. sobrescrito da Santa Inquisição de Lisboa agradece pela minha voz, senhora, a valiosa cooperação que acabais de conceder ao decoro e à respeitabilidade da Igreja. Retirando-se, Dom Frei Hildebrando de Azambuja tomou imediatas providências para que Joel fosse detido antes de entrar em Roma, localidade em que estaria há 65 coberto de ataques pessoais tão comuns em Lisboa, e de onde, portanto, não seria possível a Inquisição recambiá-lo com facilidade para Portugal. Era, como vemos, o 3º dia da partida do jovem Alboab Hildebrando, ressentido pelo descaso e pela desobediência à sua pessoa, e cogitando da melhor forma de castigar o ardoroso mancebo, ignorava, no entanto, a sua partida, visto que realmente não mandara espionar nem sequer concebera a possibilidade do arrojo de uma fuga. À agudo tarde desse dia, em que visitara a condessa, portanto, partiu de Lisboa uma escolta armada, constante de 5 homens, à cata do fugitivo e do pajem, legalmente documentada e com ordens rigorosas de prisão ao infrator, devidamente assinadas e registradas, o que lhe emprestava um irresistível poder. Entre mentes, Maria de Faro penetrara os aposentos da afilhada e, demonstrando, no semblante grave, insólita frieza, que na véspera se julgaria inconcebível, ordenou sem maiores explicações: prepare-se, menina Mariana, a fim de retornar ao domicílio de seu tio. Não me será lícito recebê-la como pupila sem uma ordem do juizado e do arcebispado. Terão de me nomear, primeiramente, tutora perpétua, por ordem de lei Nosso Senhor, para que me seja viável a sua reeducação ao critério das nossas leis religiosas, uma vez que até agora a menina somente ha convivido com seus ascendentes hebraicos, não obstante a instrução recebida sob patrocínio da Igreja. Timidamente, muito pálida, Esther retorquiu, os olhos marejados de lágrimas: senhora, eu sou cristã sincera. Amo a cruz do Senhor Jesus com a veneração do fundo da minha alma. A condessa pareceu não ouvir e retirou-se sem responder. Uma aia acompanhou de volta a formosa hebreia, deixando-a entregue ao tio.
sem quaisquer explicações fornecidas pela condessa, Aboab houve de se orientar pelos relatos da sobrinha, porquanto aquela dama, até então amável e prestimosa, não se permitira sequer, agora, a consideração de uma carta esclarecedora da recusa em conservar a afilhada, quando na véspera prometera gentilmente protegê-la. Ansioso e incompreensivo e nem confiando no que lhe transmitira Esther, o pobre homem tornou ao palácio no intuito de se entender melhor com a ilustre dama, pois temia haver contribuído, de qualquer forma, para desmerecer no seu conceito, e, insistente e perseverante como soenceiros de sua raça, solicitou nova audiência, aguardando, porém, pela resposta, cerca de 2 horas, findas as quais apenas obtivera de um criado descortês esta lacônica decisão: a senhora condessa não concede audiência no dia de hoje. Sem saber o que pensar e prevendo algo desagradável, o antigo rabino tornou ao lar, forçando, no íntimo do coração, a esperança de que Maria de Faro houvera mandado explicações por algum especial mensageiro que dele se desencontrara. Mas, em chegando ao próprio domicílio, encontrara antes um mandado do Santo Ofício, para que ele e os filhos comparecessem, ainda aquela tarde, à sede da circunscrição, a fim de prestarem esclarecimentos urgentes quanto à tentativa de afastamento, de Lisboa, do jovem Henrique Fontes Oliveira, sem a devida autorização do legado do bispado. A cerimônia, não obstante os aparatos e terrores próprios da época, decorreu normalmente. Toda a família, a uma só voz, asseverou ignorar a súbita resolução do jovem, pois ele apenas se afastara para o campo, acompanhado do seu pajem, em busca de paisagens para os quadros que tencionava pintar, que, efetivamente, mantinha a intenção de se transferir mais tarde para Roma, a fim de aperfeiçoar estudos artísticos, mas que, no momento, apenas perambulava pelas províncias a fim de se inspirar para a obtenção de motivos para os seus quadros. Não seria impossível que assim fosse, ao entendimento da Inquisição. Mas o testemunho da Condessa de Faro, cuja carta denunciadora a Frei Hildebrando fora do conhecimento dos juízes e acusadores, fora também levada em muita consideração, para que a palavra dos depoentes prevalecesse. Hildebrando encontrava no argumento excelente ensejo para suas costumeiras façanhas inquisitoriais e também para desforras contra aqueles a quem realmente nunca estimara. Os depoimentos foram, pois, considerados de má-fé. Contudo, tais deslizes perante as leis do Santo Ofício não eram passíveis de prisão e sim de extorsivas multas e indenizações. Houve, portanto, Timóteo, ainda uma vez, de depositar, nos cofres públicos ou nas mãos ávidas dos inquisidores, boas quantias em ouro, o que o reduzira à mediocridade de fortuna, carecendo mesmo até de pôr à venda muitas das preciosidades que possuía, tais como pratarias, cristais, porcelanas, objetos de arte, joias, etc. Não obstante, a vigilância em torno dele e da família recrudesceria, sentenciaram as autoridades. E qualquer outra infração às leis vigentes de tão egrégio tribunal seria punida com a prisão e o respectivo processo. Quanto ao jovem Henrique, ao encalço de quem partira uma pequena tropa, seria preso e processado, porquanto, ainda que se ausentasse de Lisboa apenas para pequena viagem de recreio dentro de Portugal, ele o fizera sem se prevenir com a devida licença das autoridades competentes. Hildebrando, porém, estava certo, como sabemos, de que Joel ou Henrique realmente fugira graças à altercação entre ambos à mesa de Fontes Oliveira, conforme as informações fornecidas por Maria de Faro. E, apoiando-se na legalidade inquisitorial, pretendia gravar o fato, dele valendo-se a fim de servir às próprias pretensões, em primeiro lugar, a sua mesma crueldade de inquisidor insaciável, que jamais se eximia de perseguir e maltratar, em segundo apossar-se de Esther, por quem se sentia incendiar de desordenada paixão, e vingar-se do jovem Henrique, a quem jamais admirara e por quem se reconhecera invariavelmente tratado com altivez e menosprezo. Assim foi que, sem que o infeliz Timóteo de nada desconfiasse, introduziu Hildebrando de Azambuja, no solar hebreu, um espião de sua inteira confiança, procedendo, porém, para tanto, sutil e cautelosamente. O leitor certamente não conceberá o quanto de humilhante e exasperador existia em torno de um indivíduo ou de uma família considerados suspeitos de quaisquer faltas pela Inquisição.
Tornavam-se, por assim dizer, execrados pela sociedade, que afetava o desprezo demonstrado como não o faria ao pestoso, cujo contato todos temem e do qual se afastam com asco. Entravam a sofrer a angústia do isolamento social. Desertavam de sua casa os amigos e os comensais mais íntimos. Na rua, davam-lhe as costas, ou trocavam de calçada, quando os encontravam, aqueles que dantes lhes apertavam as mãos e lhes deviam favores. Em muitos casos, os desgraçados perdiam até mesmo o direito de suprir a sua dispensa doméstica, porque os marchantes e quitandeiros suspendiam o fornecimento, temerosos de se envolverem em processos idênticos como simpatizantes do judaísmo ou arrolados como testemunhas no tribunal da fé. E nem se julgue que os correligionários de crença corriam a socorrer o perseguido, porque é ninguém mais inimigo de um hebreu convertido, mais suspeito de infiel à fé católica, do que outro hebreu convertido, mas não suspeito, ou outro não convertido. 21. A Inquisição perseguia com verdadeiro furor os judeus chamados 66. Cristãos novos, suspeitando-os, às vezes sem razão, de infiéis aos compromissos assumidos com a Igreja, relapsos na fé católica. 67. Capítulo 9. 68. Nesses afastados tempos, desoladores e atormentados, nenhuma família judaica conseguiria serviçais domésticos, ou de qualquer outra espécie, pois nenhum cidadão, por miserável que fosse, se prestaria criado em residências de tais famílias, ainda que estas fossem já batizadas ou convertidas, e por mais altamente remunerado que pudesse ser. Teriam, portanto, de se utilizar da escravatura os pobres judeus, escravatura que tanto seria africana como também moura, cigana, pária, etc., conquanto o número de escravos fosse geralmente insignificante. Ora, na bela mansão judaica existiam 3 escravos para toda a família, dado que seria difícil adquiri-los pela época, e cujas crenças religiosas não interessariam aos zelos governamentais, por se tratar de criaturas havidas como realmente inferiores, à parte da sociedade. Tais zelos se empenhavam particularmente na perseguição a judeus. Todavia, na residência em apreço eram eles bem tratados, remunerados e não escravizados, viviam alegremente, desfrutando horas de recreio e parecendo estimarem seus senhores. Efetivando-se, porém, o incidente entre o jovem Joel e Frei Hildebrando, os 3 escravos, espavoridos com o que a eles próprios poderia acontecer, fugiram de seu senhor sem mais delongas, desaparecendo sem que o amo se animasse a tentar meios policiais para encontrá-los, fazendo-os retornar ao domicílio. A situação interna, por isso mesmo, sofrera alterações sensíveis, forçando a delicada esteira desempenhos rudes e cansativos, não obstante o auxílio afável dos dedicados primos Saulo e Rubem. Alguns dias após o interrogatório sofrido pelos Fontes Oliveira, e ainda se encontrando a mansão destituída de serviçais, apresentaram-se a Timóteo um homem e uma mulher oferecendo-se como criados ou mesmo escravos, pois não faziam questão de subsídios e apenas desejariam alimento e pouso em troca dos serviços prestados. Vinham de longe e afirmavam, das bandas da Espanha, banidos do próprio lar pela perseguição inquisitorial de Carlos V, e necessitavam ganhar honesta e discretamente o próprio sustento para se ocultarem o quanto possível, a fim de se recuperarem para a retirada que desejavam empreender por via marítima, em demanda de terras menos assoladas pela crueldade. Eram judeus espanhóis, disseram, e falavam o dialeto como uma raça, o que, para o crédulo rabino, seria o mais seguro documento de apresentação. Confiante, o doutor Timóteo admitiu sem tardança, instalando-os convenientemente, jubiloso por ficar esteira coberto de tantas rudes fadigas. O homem, dizendo-se descendente de árabes, dir-se-ia antes um cigano. Sua curiosa indumentária, absolutamente diversa das usadas por judeus, não despertou a atenção de Timóteo, habituado a ver disfarces de toda a espécie entre os seus companheiros de crença. Usava, como os ciganos, calções curtos, de tecido listrado, meias compridas ajustadas aos calções à altura dos joelhos,
grandes sapatos de solas de madeira, camisa branca, de mangas largas atadas aos pulsos e colete em veludo escarlate bordado a ouro, faixa azul à cinta, lenço listrado à cabeça, uma argola dourada pendente da orelha esquerda, recordando, com efeito, ciganos mouros ou um estado de escravatura entre alguns povos orientais. Chamava-se João José, simplesmente, era vaidoso e julgava-se belo e irresistível, com seus grandes olhos de oriental e os bigodes luzidios, não obstante o defeito físico que apresentava, pois coxeava sensivelmente de uma perna. 69 O leitor entreviu João José nos dias do século XX reencarnado na pessoa de Alcina, filha de Leonel, suicida como seu pai, numa existência em que se desejou ocultar, sob formas femininas, de seus implacáveis obsessores, ou seja, os antigos amos do século XVI. Não obstante, marido e mulher nem eram verdadeiramente judeus nem verdadeiramente árabes, porque ciganos, que viviam da rapinagem e da traição, servindo ao mal a soldo de quem melhor os remunerasse. Não passavam, por isso mesmo, de fiéis espiões da Inquisição, com a detestável incumbência de observar os judeus convertidos e denunciá-los ao Santo Ofício, desde que colhessem um flagrante qualquer incompatível com as recomendações usadas pelas arbitrárias leis inquisitoriais. Hildebrando de Azambuja, odiento e cruel, encaminhara-os para a mansão Aboab, tudo dispondo da melhor maneira para que não fossem suspeitados do verdadeiro fim por que buscavam empregar-se. Não o foram, com efeito. Timóteo e os filhos em ambos confiaram, abrindo-lhes o lar, penalizados, supondo-os igualmente perseguidos. Todavia, jamais os admitiam às confidências ou à intimidade, mantendo-os à distância conveniente e digna. João José, assim sendo, espionava-os quanto possível, não perdendo jamais oportunidades de lhes ouvir as palestras íntimas e medir atitudes, a ver se incorriam em alguma falta prevista pelo Tribunal da Inquisição. Nada interessante descobrindo que Frei Hildebrando já o não soubesse, perseverava no odioso papel, impaciente pelo dadivoso momento em que pudesse apresentar ao ilustre dominicano a nova de qualquer ação que revelasse fidelidade à crença de Israel, praticada pelos patrões. Era remunerado para o serviço e a descoberta de uma nova infração resultaria para ele em vantajoso prêmio. Entre mentes, chegara ao infeliz hebreu a nova acerba de que seu primogênito, reconhecido e detido pela milícia inquisitorial já em território espanhol, rumo à Itália, fora reconduzido a Lisboa e encarcerado por ordem do inquisidor Mor, o mesmo sucedendo a seu pajem, o velho Gabriel. Desenvolveu-se, então, um processo em regra contra o infeliz jovem, visto o que, efetivamente, ele errara procurando fugir e burlando autoridades com passaportes falsos, atitudes contraproducentes que redundaram em irremediáveis agravantes para sua situação, dificultando a defesa que o pai impetrava a seu favor. Em vão recorrer este novamente aos préstimos de Maria de Faro, acossado pela desesperação da causa, pois a desleal senhora, receando o desagrado do ilustre Azambuja, abandonar os amigos à própria sorte, negando-se a qualquer tentativa a seu favor. Os advogados de Aboab, hebreus recém-convertidos, como ele, visto que outros que não estes não aceitariam causas de defesas de outros hebreus, convertidos ou não, faziam o que lhes estava ao alcance. Exigiam, no entanto, honorários e recompensas escorchantes, dado que existiam sempre grandes perigos em se bater alguém por um hebreu acusado pelo Tribunal da Inquisição, ainda mesmo quando fosse este já batizado e considerado cristão. Frei Hildebrando e seus comparsas Fausto e Cosme exerciam pressões desesperadoras, como sempre, uma vez que do feitio de tais caracteres era a crueldade contra as indefesas vítimas que lhes caíssem nas garras. O primeiro propusera mesmo, a Silvério, a liberdade de Henrique em troca da esplêndida mansão e da pessoa de Esther, que, afirmava ele, seria internada num monastério a fim de trabalhar pela salvação da própria alma, como cristã revoltada e relapsa que era considerada. Mas, sem sequer participar a sobrinha indignidade da proposta, o velho rabino rejeitou a oferta, certo, porém, de que cara lhe custaria rejeição, excedendo, no entanto, no quesito relativo ao imóvel, pela libertação do filho. Fausto.
70 e Cosme, por sua vez, propuseram a entrega da prataria restante no solar, dos cristais e objetos de arte que ainda restavam, quadros de grande valor artístico, pintados por Joel inclusive, em troca da proteção de ambos para uma garantia de fuga de toda a família em momento azado. Esperançado, ante a tormenta em que se sentia sussurrar, o indefeso rabino aceitou a proposta e a velha e aprazível mansão, cobiçada desde muito por tantas altas figuras, foi destituída dos seus preciosos adornos, enquanto aguardavam o momento da prometida fuga para a entrega do edifício ao desumano Azambuja. A situação geral era, assim, aflitiva, desesperadora, quando, subitamente, os acontecimentos se precipitaram em torno da desgraçada família, desde 13 anos passados mantida em incansável observação por parte de seus intransigentes inimigos. Capítulo 10. 71. Dissemos de início que Timóteo Aboab fora rabino, mas que, forçado a abjurar a crença dos seus antepassados, tornara-se católico romano, ou fingia sê-lo. Batizara-se, curvara-se a todas as exigências da Igreja, para o caso da conversão, como diariamente faziam muitos descendentes da raça hebraica. Todavia, se não é lícito impor sentimentos de quaisquer naturezas a quem quer que seja, o sagrado sentimento da fé religiosa, fecha aspas, superior a todos os demais que empolgam o coração humano, será, com efeito, o mais difícil, se não impossível, de ser imposto. A Igreja, impondo outrora o jugo das conversões violentas, raramente conseguia crentes sinceros para o seu culto. Fazia dos conversos, quando muito, adeptos hipócritas, agregados por conveniência, porquanto os desgraçados, perseguidos até a desesperação, aceitavam o adotarem o catolicismo, abjurando a crença que lhes era própria, na esperança de viverem em paz e salvaguardarem a vida e a honra da sua descendência, o que nem sempre conseguiam, pois a perseguição continuava por suspeitas de infidelidade à crença adotada. No íntimo, porém, a maioria desses convertidos detestava não apenas a Igreja como até o próprio cristianismo, ao qual não compreendia senão através dos feitos abusivos da cleresia, muitas vezes mais herege do que mesmo aqueles a quem perseguia. Quando muito, os mais sagazes e pensadores dentre os convertidos, portadores de boa vontade e também habituados ao jugo farisaico da sua própria grei, faziam ao cristianismo, que não compreendiam, justiça idêntica que faziam ao profetismo de Israel, discernindo que assim como o farisaísmo judeu corrompera a verdadeira crença de Israel, ultrajando-a com a lama das paixões pessoais, exercendo até mesmo com finalidades políticas, incompatíveis com a respeitabilidade e doçura dos santuários, assim também o clericalismo católico romano desfigurara a legítima essência cristã, por lhe assentar o vírus de arbitrariedades e crimes, que em seu nome cometia, contrariando-lhe os princípios e as finalidades. O doutor Timóteo, contudo, não era dos que faziam tal justiça. E conquanto até então não se revelasse um mau caráter na verdadeira expressão do termo, era certo que os longos infortúnios, as desgraças suportadas em silêncio, as humilhações e mil desassossegos cavaram diariamente, em seu coração, a revolta sombria e intransigente, o abismo irredutível entre os seus próprios sentimentos de israelita e o cristianismo, responsabilizando, portanto, a doutrina do Cristo pelo mau uso que dela faziam pretensos adeptos. Da mesma, infinitamente mais hereges e nocivos à humanidade do que os próprios a quem torturavam para converter. E, assim se portando, mais o antigo rabino se devotava à sua primitiva crença, continuando a praticá-la ocultamente, não obstante a conversão ao catolicismo e a prática exigida pelos luminares clericais. Ora, malgrado a vigilância dos inquisidores, existia em Lisboa uma sinagoga exercendo funções quase normais. Aparentemente, tratava-se de residência particular, com acomodações para comércio, e realmente ali existia abastada família judaica, considerada, havia muito, realmente convertida à fé católica romana. Entretanto, aos sábados realizavam-se ali cerimônias do rito hebreu e comumente falava cátedra o antigo rabino Aboab. E isso mesmo levavam a efeito, os pobres hebreus, depois de terem assistido a missas, pela manhã, de se aspergirem com água benta e receberem as respectivas bênçãos do arcebispo e seus coadjuvantes.
As reuniões, no entanto, somente se realizavam à noite e eram pouco frequentadas, a fim de não levantarem suspeitas. Os fiéis se obrigavam ao revezamento, para que mais sutilmente todos se permitissem ao culto que amavam. Então, discutiam os assistentes pontos importantes das escrituras ou do Talmud, programas de defesa contra as hostilidades de que eram vítimas, maldiziam os cristãos, bradavam aos céus por entre lágrimas, reclamando proteção ou vinganças contra as atrocidades que suportavam, concitavam-se a perseverança na lei de Moisés e no ensino dos profetas, intrigavam, atiçando ódios contra os perseguidores, planejavam fugas e até conspirações e assassínios, os quais jamais chegavam a realizar, e prometiam, uns aos outros, sob solenes juramentos, por si próprios e suas descendências, o culto eterno a Israel. Na realidade, entretanto, eram inofensivos, grandemente sofredores, e longe estavam de ombrear com a maldade e a vileza de um Hildebrando de Azambuja, um João de Meio e seus comparsas comuns. 22. Distribuíam esmolas aos domingos, à porta das igrejas, afetando uma piedade religiosa que não sentiam e o faziam por observarem duas finalidades: tradição do rito hebreu, que ordenava a distribuição de pão aos pobres, à hora dos ofícios considerados sagrados, e exibição para apreciações dos seus eternos observadores, de uma virtude que conviria fazer passar por inspirada em princípios cristãos, mas que não passava de automatismo farisaico. Espionando sempre, o novo criado João José descobriu a sinagoga clandestina, acompanhando, imperceptivelmente, o amo nas escapadas noturnas periodicamente realizadas, pois, como sabemos, funcionava aquela cátedra mosaica a adiantadas horas da noite, graças ao rigor das circunstâncias. Desejando, porém, cair definitivamente nas boas graças dos ilustres mandatários do Santo Ofício, o pretenso judeu espanhol, agora espião católico, não participara seus inquisitoriais senhores da importante descoberta, esperando algo mais particular, implicando também o resto da família, dadas as vantagens existentes para as finanças próprias no fato de apontar a família toda judaizando-a cobertada pelo batismo e suposta conversão. Continuou, assim, espionando os pobres amos, os quais, supondo o servo leal e sofredor, como eles próprios vítima de injustificadas hostilidades, nem sempre se acautelavam devidamente, como seria de bom aviso em face de um estranho admitido no convívio da família. E transcorriam os dias, cientificando-se João José e sua mulher do que faziam os amos, do que falavam, das lágrimas que choravam, das esperanças que os reanimavam ou do desânimo que os abatia e, no entanto, não se compadeciam deles. 22. João de Meio, outro célebre inquisidor de Portugal, da mesma época. 72. Capítulo 11. 73. Era domingo, à tarde. A família Boab encontrava-se reunida no amplo jardim do solar, sob o frescor das oliveiras evocativas, cujas galhadas se estendiam em proteção aos canteiros de plantas mimosas, contra os rigores do sol. Decorria o verão e, desde que se tornaram suspeitos as leis da Inquisição, os aboabes já não conseguiam visitas nem contavam com os comensais, visto que assim se pautava a sociedade de Lisboa em torno dos infelizes hebreus, pela época. Os jardins do solar judaico eram interiores, como sabemos. À frente da habitação, murada e como fortificada, havia pátios atijolados, como nas casas nobres, varandas e abrigos para carruagens, viaturas, cadeirinhas, etc. No interior, porém, ficavam pomares e jardins, sendo estes localizados no centro da habitação, a qual, toda varandada, ao gosto oriental, lembraria também clatistros conventuais. Comumente a família se reunia ali, à tarde, para confabulações íntimas ou, à sesta, para ouvir as melodias entoadas pela doce Esther. Era igualmente o local preferido para conversarem no seu dialeto tradicional, acerca da história da raça. E Timóteo, então, tomando a palavra, recordava os antigos patriarcas de Israel, narrando aos filhos atentos as grandezas e vicissitudes do seu povo.
Lia-lhes, depois, contrabalançando o ensino fornecido pelos mestres dominicanos, o Talmud e o livro da sabedoria ou as próprias escrituras, e, comentando-os, como doutor da lei que era, instruía quanto podia a família na religião dos seus antepassados, o bastante para infundir-lhe no caráter e destilar no coração aquele orgulho de raça. O exclusivismo sombrio e rígido que produziu a maior vicissitude, dentre tantas, que sofreu o povo israelita, mas que também forneceu o padrão inconfundível do seu valor característico. As maiores cautelas eram tomadas em tais ocasiões, conforme dissemos para trás. E conquanto estivessem certos de que os serviçais não lograriam atingir aquele recinto, era bem verdade que se fechavam prudentemente, isolando o jardim e assim evitando a possibilidade de serem surpreendidos por quem quer que fosse. Com a prisão de Joel, já desorientados e convencidos de que não tardaria o momento em que eles próprios seriam igualmente detidos pelos sequazes inquisitoriais, seu único lenitivo era reler os profetas e reestudar as consolações contidas nos livros tradicionais da crença, e o faziam isolados no jardim. Bem ao centro deste, e protegido pelos tamarindeiros e as oliveiras, existia um grande tanque com formosa coluna e taça de mármore encimada por 3 canais em feitio de tulipas artisticamente dispostas, dos quais esguichavam as águas, fazendo transbordar a taça para manter sempre límpido o pitoresco lago. Precisamente no pedestal da coluna, cujas bases roçariam a flor das águas, havia um bloco de mármore em forma de grande caixa, mais alta que larga, e cujas paredes artísticas encobriam certa portinhola, como se o bloco ou caixa nada mais fosse do que um esconderijo, cofre de segredo para algo muito valioso que necessitasse ser negado a vistas estranhas. O detalhe passaria despercebido a todos os olhares e investigações, pois tais modelos de chafarizes eram comuns e ninguém suspeitaria tratar-se aquele de um estratagema para algo encobrir. 3 passagens estreitas, como graciosas pontezinhas, ligavam o bloco de mármore ao terreno do jardim, enfeitando a peça que, realmente, se mostrava interessante. Nessa tarde de domingo, tristes e apreensivos, reuniram-se os fontes Oliveira em volta do tanque, no intuito de mutuamente se reconfortarem na intimidade do 74 Méstica. Esther entoava aos ares, como em surdina de prece, acompanhando-se a cítara, o Salmo 70 de David, e sua voz doce, magoada, era como a tradução das lágrimas dos próprios filhos de Israel flagelados desde milênios por opressões constantes. Choravam o velho Timóteo e os 2 filhos, Saulo e Rubem, a fronte curvada, o coração cruciado e inconsolável, o ânimo já desfalecente ante a persistência e fereza das provações impostas pela violência da Inquisição, enquanto Esther soluçava aos sons enternecidos do suave instrumento: em ti, Senhor, tenho esperado longamente. Não seja eu, jamais, por ti esquecido. Livra-me, Senhor, na tua bondade e justiça, de todos os males e de todos os perigos. Põe-me a salvo, meu Deus. Inclina sobre mim teu coração de pai, e salva-me destes atrozes males, porquanto, a minha firmeza, a minha esperança e o meu refúgio és tu. Deus meu. Livra-me da ira do inimigo pecador. Daquele que procede contra a tua lei. E também do que pratica tanta e tanta iniquidade. Porque tu, Senhor, és a minha fé e a minha paciência. Tu, Senhor, és a minha esperança e o meu amor. A minha alegria e a minha fé. E espero em ti, Senhor, desde os dias tão distantes, e tão ditosos, da minha infância e da minha mocidade. Quando os acordes maviosos cessaram, o pequeno Rubem, a um sinal do pai, encaminhou-se para uma das 3 pontezinhas do tanque, não sem investigar, com olhos temerosos, os recantos do círculo onde se achavam, as galhadas dos arvoredos, o alto dos telhados e dos muros e os tufos de arbustos do jardim. Saulo advertiu: não há cá ninguém. Eu investiguei. Enquanto Esther ajuntava, examinei todas as portas, estão trancadas pelo lado de cá. E Timóteo intervinha, desesperançado: pouco importa que nos descubram agora ou mais tarde. Joel já lá está e poderemos ir ter com ele. Estamos todos irremediavelmente condenados. A prisão, a tortura e a morte rondam nossos passos. Não tardarão a nos aniquilar de vez, tenhamos ou não infringido a lei.
Reanimado pelo fatalismo presságo do pai, o moço judeu encaminhou-se para o bloco de mármore do pedestal do repuxo, acionou o segredo existente, fazendo mover a parede da caixa, e, introduzindo o braço na cavidade, retirou um grande e precioso livro escrito em hebraico Talmud, o livro precioso da sabedoria de Israel, acompanhado de velhos pergaminhos dos livros dos profetas. O bloco de mármore seria, portanto, um simulacro da arca sagrada do povo hebreu, onde se guardavam das profanações exteriores os ensinos dos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacob. Timóteo pôs-se a ler e comentar, para os filhos, o tema do dia. Ao terminar, concedeu a palavra a Saulo e a Rubem, respectivamente, como de praxe nas igrejas judaicas, onde a palavra é concedida a qualquer que dela queira usar, excetuando-se as mulheres, que não tinham o mesmo direito. No entanto, enquanto assim cumpriam seus deveres religiosos, um fato marcante para suas vidas começou a desenrolar-se no próprio recinto de sua residência, sem que, todavia, nenhum dos presentes sentisse a mais leve suspeita, pois continuaram a judaizar. João José, que se conservava alerta a todos os detalhes da vida dos amos, desejou verificar o que poderia tanto entretê-los sob o frescor dos arvoredos. Tentou espioná-lo sutilmente, penetrando dependências vedadas aos criados, para atingir o jardim que, como explicamos, era interior, como num claustro conventual. Seria, porém, temerário intento, visto que poderia ser descoberto. Suspendeu-se, então, ao telhado do abrigo das carruagens e viaturas, posto no pátio de entrada. Passou-se daí para o telhado da casa propriamente dita. Arrastou-se como pôde, ocultando-se por entre as chaminés e os rendilhados arquitetônicos, alcançando, finalmente, um terraço de onde poderia contemplar as cenas e até ouvir os debates e conversações, sem ser notado. Ornado de balcões de alvenaria em forma de graciosas colunas, tão do gosto dos antigos mouros, esse terraço oferecia excelente posto de observação. O espião conservou-se abaixado e tudo presenciou, inclusive o esconderijo do livro venerado pela família. Alguns dias depois, plenamente informado de todos os passos e atos de Silvério Fontes Oliveira, apresentou-se o espião aos seus inquisitoriais chefes e lançou a denúncia terrível, cujas repercussões ainda nos dias presentes lhe torturam a consciência, visto que ainda se debate o seu espírito contra os abomináveis complexos que tal vileza ocasionou para seus destinos futuros. Silvério Fontes Oliveira denunciava o servo traidor, que se afirmava fiel à Santa Igreja, que se batizara em ato solene, recebendo as puras águas lustrais, que recebia, periodicamente, a Sagrada Eucaristia, atraiçoava os juramentos pronunciados, como a confiança da mesma Igreja, pois continuava praticando o judaísmo, não apenas dentro do próprio lar, pervertendo os filhos que se educavam sob os cuidados de devotados religiosos, mas também chefiando uma sinagoga oculta, como rabino que fora, rodeando-se de cristãos recém-convertidos para a prática de mil inconveniências condenadas pela Santa Inquisição. E não era só, a esta mesma insultava, dela maldizendo e execrando-a em casa, em presença dos filhos e dele próprio, João José, ou durante as 75 concentrações na sinagoga, criticando e abominando igualmente os ilustres e abnegados representantes do Santo Ofício. Forneceu ainda, o delator, as necessárias informações para ser colhido o flagrante de heresia e desrespeito à autoridade nacional. E nada esqueceu que pudesse acirrar o furor dos inquisidores, que, sedentos de sangue e represálias, se banhavam em satânico prazer sempre que lhes fosse dado estender as garras para triturar indefesas criaturas, cujo crime único seria possuir crença religiosa diferente daquela que seus algozes entendiam ser a única verdadeira e divina. 76. Capítulo 12. 77. 3 dias depois da denúncia, era sábado, o dia consagrado pelos hebreus aos deveres religiosos. Realizar-se-ia a reunião dos adeptos de Moisés e dos profetas no local conhecido, e o doutor Timóteo não poderia faltar porque era o intérprete, o que melhor conhecia as intrincadas leis do judaísmo, para instruir o povo.
Desusada movimentação verificava-se na chamada Casa da Inquisição, isto é, na sede da instituição, pois que o inquisidor-mor, o vice-inquisidor, seus adjuntos, a milícia do Santo Ofício e até soldados do rei encontravam-se apostos para a batida daquela noite numa sinagoga clandestina que acabara de ser denunciada, a fim de se lavrar o flagrante dos falsos cristãos, como eram denominados os infelizes. Hebreus forçados a uma conversão que lhes repugnava. João José entrava e saía, febricitante, do sinistro edifício, delator por ambição ao ouro, malévolo, possuído de odiosas alegrias ao prelibar o gozo ignóbil de embolsar respeitável quantia após a conclusão do serviço. Até que a noite caiu e começaram a se reunir na dita sinagoga os judeus cujos corações revoltados procuravam lenitivo na evocação da antiga crença que lhes embalara a infância. O doutor Timóteo lá estava, à cátedra, investido do seu ministério de intérprete da lei quando pancadas soaram nos portões, repetidas e aterrorizantes, seguidas de arrombamentos de portas com alavancas, barras de ferro, etc., e a invasão dos soldados do rei e do Santo Ofício. Alguns daqueles infelizes, espavoridos, tentaram a fuga. Mas a casa, inteiramente cercada, era invadida de todos os lados, sem alaridos, sem rumores inúteis, porque a Inquisição era discreta, sabia agir em silêncio, dentro das sombras da noite e adentro dos muros das suas prisões, sem repercussões perturbadoras da ordem. O pelotão, porém, era comandado, ou orientado, por 3 dominicanos encapuzados e mascarados, a fim de não serem reconhecidos. Mas, em vendo-os, Aboab, majestoso, altivo, e provando, na hora derradeira, o orgulho da sua raça, reconheceu-os imediatamente e exclamou: "Oh, sim! Prendei-me, senhor Dom Frei Hildebrando de Azambuja. Agradeço a honra que me concedeis vindo pessoalmente aprisionar o vosso anfitrião e amigo, em cuja mesa vos regalastes de bebidas e comezainas como os porcos o fazem em suas pocilgas. Para um inquisidor-mor, a atitude é tão comezinha quanto é o próprio caráter da instituição e dos seus funcionários. Possuís criados e soldados. Deveríeis antes vos ter desconservado em vosso posto de comando do que no de lacaio de um rei infame." Virou-se para os companheiros de ideal religioso e prosseguiu: "Apresento-vos o inquisidor-mor de Portugal, Dom Frei Hildebrando de Azambuja. A ele ficaremos devendo as desgraças que sobrevierem sobre nós e nossa descendência. Chegai, Fausto, Cosme de Mirandela. Chegai, sacrílegos e obscenos irmãos, incestuosos hipócritas, que aviltais a própria crença, ao afirmardes que a professais. Prendei-nos, blasfemos, que desonrais o próprio nome do Santo dos Santos." 23, ao proferi-lo. Ó réprobos dos infernos! Eu vos amaldiçoo do alto desta cátedra sagrada, da cátedra do povo de Israel, que difundiu entre os homens a crença e a confiança no verdadeiro Deus Todo-Poderoso, investida de uma autoridade que os milênios não apagam. Amaldiçoo-vos. E, se a alma de um homem se perpetua, realmente, depois da sua morte, tereis a minha e a dos meus filhos meu sangue e minha carne, que hei de sorver e devorar a com 78 banhando-vos quais sombras vingadoras, que vos perseguirão pela consumação dos evos. 23, Deus. As mulheres presentes prorromperam em prantos e lamentos compungentes, certas do que as aguardava na casa da Inquisição, enquanto Aboab terminava a maldição: "Sei que a fogueira aguarda a mim e aos meus filhos. Mas ouvi, malditos, antes que a tortura dos vossos subterrâneos emudeça a minha língua, jamais admiti a vossa crença. Odeio-a como odeio a vós outros. Por amor dos meus filhos, apenas, fiz que aceitei, quando a vossa tirania má impôs. Porém, desprezo-a como a vós desprezo, porque uma crença que induz os seus adeptos aos crimes e vilezas que praticais não é uma religião, mas a mais absurda e execrável das heresias, cuja cruel atuação será a vergonha da posteridade, que vos há de julgar e condenar como hoje julgais e condenais homens indefesos, vossos compatriotas, que nasceram sobre o mesmo solo e vivem sob a mesma bandeira." Disse-o e cuspinou no chão em direção a eles, com nojo e escárnio, ato que, entre os da sua raça, era a suprema afronta, o mais vil insulto.
Não mais logrou, no entanto, sequer o tempo necessário para ultimar o traje, porque soldados caíram sobre ele, a um sinal do inquisidor mascarado, que não se dignara pronunciar uma única palavra, manetaram-no, espancaram-no, retiraram-no do interior da casa amarrado a cordas, e, arrastando-o pelas ruas, de encontro às lajes incertas, como se o fizessem um trapo desprezível. Blasfemavam insultos, enquanto os gêmeos de Mirandela, correndo ao encalço dos verdugos que o arrastavam sinistra comitiva de uma abominação que o homem odierno não chegará bem compreender, vociferavam, excitados, coléricos: poupai-o! Poupai-o! Queremo-lo vivo e bem vivo. Precisamos que ele viva. Bem vivo. Todos os demais, surpreendidos em flagrante de judaísmo quando já haviam recebido o batismo da igreja e eram considerados, por esta, cristãos, foram encarcerados nos subterrâneos da casa da Inquisição. Arrastado pelas lajes qual um trapo inútil, semi-morto, ferido, banhado em sangue, o doutor Timóteo viu-se atirado a uma espécie de poço úmido, manetado como se encontrava. O desgraçado sabia que ia morrer, mas não o ouviam lamentar a própria sorte, se não repetir estas pungentes e altivas palavras: matai-me, despedaçai-me, pois sou judeu, com efeito. Mas tende piedade dos meus filhos, que são inocentes e nem conhecem a existência dessa cátedra. Eles são cristãos, nascidos em Portugal, educados por mestres dominicanos. Jamais desobedeceram às leis. Piedade, piedade para meus filhos. Abandonaram-no na masmorra soturna, povoada de insetos imundos e ratos vorazes.